pessoal. Gostaria muito de agradecer de estar aqui hoje com vocês para poder compartilhar um pouquinho, né, nesse mini curso que é intitulado Narrativas de Memória, o uso da história oral como metodologia. Né? Tenho certeza que vão ser 2 dias aí que vão ser muito proveitosos, muito ricos, em que a gente vai conseguir, né, trocar bastante informação aí acerca desse tema. Então, muito obrigada. E antes da gente adentrar realmente no conteúdo, né, vou falar um pouquinho sobre mim e depois eu passar a palavra para a Suzana. Bom, meu nome é Ana Paula, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu também sou formada em jornalismo, sou mestre em artes, cultura e linguagens também pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu sou especialista em moda, cultura de moda e arte, e também em história do teatro brasileiro e ocidental. E vai ser um prazer, né, poder estar aqui com vocês durante esses 2 dias, né, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né, das nossas pesquisas, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. É com você, Suzana. Obrigada, Ana. Então, eu gostaria de agradecer a todos pelo interesse em participar desse minicurso. Como a Ana falou, acho que vai ser bem proveitoso, a gente vai trazer vários conteúdos, a metodologia propriamente dita, que pode contribuir para diversas pesquisas, né? Me apresentando, eu sou a Suzana, eu também sou doutoranda do PPG Condal, UFJF, eu sou formada em jornalismo pela UFJF, sou mestra também em comunicação e fiz o MBA em marketing digital. E durante todas as minhas pesquisas, eu sempre utilizei a metodologia de história oral e também a questão abordei, né, questões históricas, de memória, desde impresso, de jornais impressos, revistas, TV, até grupos sociais também. Então, a metodologia ela é bem democrática, você consegue utilizar essa metodologia em várias disciplinas, em vários campos de estudo, ela é interdisciplinar. E aí, pessoal, para a gente poder se organizar, né, melhor, né, sobre o conteúdo que vai ser disponibilizado para vocês, né, coloquei um pouquinho do que a gente vai ver hoje no nosso primeiro dia, que vai ser sobre o porquê estudar a memória, as diferenças entre a memória e a história, o que significa, né, propriamente essa história oral, a metodologia, que vão ser os primeiros passos, e as pesquisas, né? Que aí eu e a Suzana a gente já vai poder trazer para vocês um pouquinho de como essa metodologia ela pode ser aplicada, né? Então a gente vai falar um pouquinho propriamente das nossas pesquisas. Então a gente quis trazer também primeiro para vocês alguns aportes teóricos, para a gente trazer questionamentos, poder discutir um pouco, mesmo que esteja gravado, a gente acha interessante trazer isso para a gente discutir depois. Então, a primeira questão é por que estudar memória? A gente entende que a memória nos oferece raízes e lastros, que ela é parte essencial da manutenção de nossas tradições e culturas. Muitas vezes a gente recorre à memória, recorre às nossas lembranças, seja nossas lembranças pessoais, seja de um grupo, seja de um país. A gente busca nessas lembranças, nessas memórias, perspectivas e ideias que nos ancoram no presente. Então, é uma necessidade que nós temos de entender o que aconteceu para a gente se colocar como pessoa no atual, para a gente compreender também o que está acontecendo no atual. E são diversos grupos que utilizam memória, cada grupo tem sua memória, cada pessoa tem sua memória. A gente vai falar a memória plural, a memória ela traz nuances diferenciados que muitas vezes cria essa identidade, porque vários nuances, várias lembranças do mesmo acontecimento em grupos específicos pode formar uma identidade, pode formar uma sensação de pertencimento. Se eu estou num grupo, se eu pertenço a um grupo e compartilho com aquele mesmo grupo as lembranças, as memórias dos acontecimentos em geral,
e que leva também muitas vezes às mesmas ideias, aos mesmos pensamentos, eu vou estabelecer um sentimento de pertencimento, eu vou estabelecer uma identidade ali com aquele grupo. Então, ela permite que tenhamos uma identidade e um passado ao qual podemos recorrer para entender o nosso presente. E eu trouxe um autor, o Andreas Roysen, ele é um historiador, que ele fala que a busca por uma identidade regional, pelo sentimento de pertencimento e o desejo de voltar ao passado. Quando a gente busca as memórias, a gente quer se estabelecer no presente, aqui a gente quer encontrar uma identidade. Às vezes não nossa identidade, mas a gente quer estabelecer a identidade ou do nosso grupo, do nosso objeto de pesquisa. A gente quer buscar esse sentimento de pertencimento. Aquele grupo com certeza vai encontrar entre as várias memórias um valor, um afeto e um sentimento que compartilha com outros, que vai levar ele a lembrar de que ele pertence ao grupo, de que ele ajuda, ele está composto, ele faz parte e ele é valorizado naquele grupo. E também esse desejo de voltar ao passado para a gente compreender o que está acontecendo hoje. E hoje a gente vê muito isso, né? Os arquivos, a gente sempre retoma para tentar entender, para tentar, pelo menos, ter um nuance de que o que ocorre hoje. E uma das discussões também que a gente tem muito é sobre história e memória, que são uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que elas são uma necessita da outra, ao mesmo tempo elas têm vários diferenciais. Então, a gente traz aqui o Pierre Nora, que é um historiador também, que ele comenta que a memória é um fenômeno atual, vivido no presente, que ela é fluida, afetiva, simbólica, múltipla e plural. Ou seja, a memória, ela é subjetiva. A gente pode ter várias memórias, a gente pode ter um contexto onde que você lembra, onde você esquece, e essa parte do afetivo eu sempre falo muito. Enquanto a história ela é muito focada no que aconteceu, no acontecimento, a memória não. A memória traz essa lembrança. Ela, junto com o fato que aconteceu, ela traz essas afetividades, sejam positivas, sejam negativas, ela traz essa lembrança de uma forma mais pessoal. E o mesmo acontecimento pode trazer várias memórias. Por isso que ela é múltipla e plural. Porque uma memória que eu posso ter do mesmo acontecimento é diferente da memória de uma outra pessoa que viveu o mesmo acontecimento. Então, a gente tem que pensar que a memória instala a lembrança, emerge e une grupos, que pode ser individual ou coletiva, mas ela sempre se raiza no concreto, ou seja, ela sempre se raiza no grupo, no acontecimento, no que aquilo aconteceu. É um acontecimento, várias memórias, várias perspectivas, vários sentimentos, e o que mais ela se diferencia um pouco da história. E a gente traz também o Roger Chartier, que é um outro historiador, que ele fala que a memória é construída coletivamente e submetida a flutuações, transformações e mudanças constantes. Por quê? Porque uma memória que eu conto hoje para você, talvez seja uma memória diferente do que eu vou contar amanhã. Porque durante o presente, a gente vai construindo essa memória com outros afetos, com outras lembranças, a gente pode lembrar uma coisa hoje e não lembrar amanhã, a gente pode ter algo que a gente vê hoje na TV que aflore alguma memória que estava antes esquecida. Então, a memória, por isso que ela é submetida a flutuações, ela sempre vai ser diferente uma da outra. E a gente tem que pensar já a história, que a história ela é reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. E que ela é universal científica e formada através de continuidades temporais. A história, muitas vezes, ela é única. Né? A gente tem, claro que tem várias histórias e as memórias formam as histórias. Mas a história é um acontecimento, aconteceu aquilo e pronto. É uma história. E através das memórias eu posso aumentar essa história, eu posso reconstituir essa história. E ela é formada muitas vezes também por eles gostam, a gente fala que ela é organizada, se você pensar nos tempos da história, a gente tem tempo moderno, tempo contemporâneo, então ela é muitas vezes linear, ela
aconteceu algo, depois aconteceu outra coisa, e aconteceu outra coisa. Então, essa sistematização, a história é mais sistemática, enquanto a memória é aquela questão dela ser fluida, dela ser muito mais, eu vejo, psicológica e subjetiva do que a história, que é mais centrada, que é mais universal, e que sempre exige, que o Nohar e o Chartier falam, análise e discurso crítico, para a gente compreender o que aconteceu. Enquanto a memória, ela não precisa dessa análise. A memória pode ser, ela é formada de esquecimentos, ela é formada de lembranças, ela é formada de uma coisa que eu lembro talvez não seja a mesma ideia e a mesma lembrança de outra pessoa. Então, mas aí, como comentei, a memória, para a história existir, é necessária a memória. Então, a história seria o local onde a memória é ancorada. Então, a gente, de dentro de uma história, nós vamos ter várias memórias, e a memória é estabelecida a partir da história, porque tem que ter tido o acontecimento para termos memória. E a gente deve pensar também que a memória ela é uma articulação, ela é uma narrativa. A gente constrói narrativas a partir de nossas memórias. Por quê? É impossível você lembrar tudo. Você sempre vai lembrar de acontecimentos e momentos, e dentro desses acontecimentos e momentos, aquilo que evocou para você guardar a memória. Então, a memória ela é construída dessa parte subjetiva mesmo, de você lembrar coisas, talvez intencionalmente você conte, às vezes nem intencionalmente, às vezes subconscientemente você guarda algumas coisas. Então, a gente tem que pensar que a memória é sempre construída e seletiva, porque ela envolve essa questão de lembrança e esquecimento. E também pensar que a memória é individual. Tem um autor chamado Maurício Halbach, e ele traz isso para a gente. Ele tem um livro chamado Memória Coletiva, que a memória pode ser individual e coletiva. E, novamente, assim como a memória e a história, elas são uma completa a outra. Enquanto a memória individual é uma memória que eu tenho do que aconteceu, a memória coletiva ela vai reunir várias memórias individuais, só que a gente deve pensar que a memória individual, ela também necessita da memória coletiva, porque essa construção, eu lembro de uma coisa, a outra pessoa lembra de uma coisa, a outra pessoa lembra de uma coisa, eu despertei a minha memória com aquela outra questão. Então, a memória coletiva vai ser uma construção que vai também perpetuar a memória individual, que vai fazer que lembranças aflorem. Por isso que elas também necessitam uma da outra. Quando a gente faz a nossa metodologia, quando a gente entrevista, a gente percebe muito isso. Porque muitas vezes, vários indivíduos, eles têm perspectivas diferentes da mesma lembrança, do mesmo acontecimento. Então, um pode lembrar de uma coisa específica, o outro vai lembrar de outra coisa específica, e junto a gente vai montando aquele grupo, né? As memórias daquele grupo, a história daquele grupo. E também a gente deve pensar que a memória, para a gente construir essa memória coletiva, a gente tem que buscar indivíduos que desempenham diversos papéis. Se a gente pegar uma empresa, por exemplo, a gente tem que conversar, a gente tem que entrevistar, desde a pessoa, o profissional da faxina, até o presidente, a secretária, o diretor, para a gente ter essas várias perspectivas da história daquela empresa, do que as pessoas lembram, vão construir essa história. Então, essa questão é importante a gente entender, é importante a gente compreender esses termos, memória coletiva, memória individual, para a gente depois compreender teoricamente a metodologia, o que a gente está fazendo. Quando a gente aplica a metodologia, nós estamos despertando a memória individual, construindo a memória coletiva, para a gente ter essa história, digamos assim. Gostaria de completar alguma coisa, Ana? Eu gostaria de complementar, Suzana, que eu acho muito interessante mesmo isso que você falou, né, de como é importante se entender, né, o que é a memória individual, o que é a memória coletiva, né, e como elas vão ajudar, como que elas são importantes para a construção da própria história, né, e essa diferenciação, né, da memória e da história, mas não esquecendo que elas estão dialogando o tempo inteiro, né.
e que também não existe uma memória certa e uma memória errada, né? Então, quando a gente está ouvindo, né, essas pessoas, como é importante também a gente deixar esse julgamento de lado, né? Mas a gente ouvir aquela perspectiva, aquela narrativa, que, né, tem muita relação com o que aquela pessoa viveu, né? Qual era o contexto que ela estava inserida. E assim como a Suzana destacou, por mais que as pessoas, né, às vezes trabalham numa mesma empresa, né, no mesmo contexto, as perspectivas vão ser diferentes. Né? Então, é importante que a gente esqueça, né, deixe de lado, né, o julgamento, o que está certo e o que está errado, mas que a gente ouça, né, porque toda a narrativa vai ser válida aí nesse processo, nessa construção. É só comentar que essa questão do esquecimento, realmente, do errado, não existe dentro da memória. Igual, por exemplo, se você for entrevistar alguém e essa pessoa falar uma data errada, mesmo que ela acredite que ela acredita que aquela data é a certa, a memória dela não está errada, apenas não está se assemelhando ao arquivo, por exemplo. Porque a memória nunca é errada, é o que a gente realmente lembra, o que a gente guarda. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente nunca deve corrigir alguém numa entrevista, mesmo que a pessoa fale, eu lembro que isso aconteceu em tal ano. Mesmo que ela fale isso, você saiba que está errado, não se pode corrigir. Você comenta depois na edição do trabalho, fulano comentou que dado falou isso, porém, em arquivo que encontramos em tal, nós encontramos tal data. Mas você não desmentiu nada, você apenas deu os fatos. Então, isso é muito importante quando a gente for editar as nossas pesquisas, quando a gente for publicar elas. Nunca desmentir o que um entrevistado falou, porque é a memória Exatamente. dele. Até porque aí você também vai estar, né, atrapalhando todo um andar de uma entrevista também, né, a partir do momento que você está corrigindo. E assim, gente, às vezes a própria história pode ter alguma informação também equivocada, né? Então, assim, como é importante também a gente apurar, né, esses vestígios também dessas falas. E aí, né, agora, né, o que significa, né, a história oral, né? O que eu quero falar para vocês, gente, é que não existe um autor que é melhor do que o outro, né? Na verdade, a gente tem várias referências e aí vocês vão descobrir, enfim, a partir das leituras, qual que vai se encaixar mais dentro da pesquisa de vocês, né? Aqui no caso, a gente traz a perspectiva do Thompson, em que ele fala que a história oral ela aparece como uma forma de compor uma história que pode ser contestada, já que ela é a mais contemporânea, escrita a partir da visão de mais de um indivíduo. Né? Então, igual eu falei com vocês, né? E a Suzana também destacou muito bem, que a história, né, e a memória elas vão estar dialogando o tempo inteiro, né? Apesar de ter as suas diferenças, elas dialogam. E que a partir dessa história oral, né, dessas narrativas desses indivíduos, eles podem também acabar trazendo luz, né, a algumas partes que ainda a história não contemplou, né? Então, algumas partes que ainda estão obscuras, né, essas narrativas, elas podem trazer aí outras perspectivas, outras visões, né, acerca aí de toda essa trajetória da história. E aí, pensar em história oral é refletir sobre uma história subjetiva, formada a partir de acontecimentos vividos por pessoas comuns e relatados através de entrevistas e depoimentos, né? Então, não é uma história linear, né? Muito pelo contrário, a história oral é uma história subjetiva, né? Em que ela o indivíduo ele vai lembrando à medida que a própria memória dele vai trazendo, né? Então, é uma história subjetiva. Então, por mais que às vezes você vai entrevistar pessoas de um mesmo contexto, essas memórias, essas lembranças, elas vão ser diferentes, com toda certeza. E ela se baseia em testemunhos, histórias contadas oralmente de geração em geração e narrações orais. Então, como a gente está lidando com seres humanos, né? Infelizmente, em algum momento essas pessoas vão falecer, né? Então, como é importante também a gente ouvi-las, né? Para que a gente consiga registrar, né, essas histórias e que depois a gente também possa, claro, né, oferecer de volta tanto para essas pessoas que foram que deram um depoimento para a gente,
mas também que a gente possa devolver toda essa história para a sociedade, né? Então, é uma maneira também de arquivar e uma maneira de registrar. Mas a história oral é mais do que apenas entrevistas, né, gente? Ela não é apenas você chegar e fazer uma entrevista com alguém, né? Ela é formada por todo um processo metodológico de uma pré-produção, da entrevista propriamente dita, da transcrição, análise e arquivamento. Né? Então, não é simplesmente você marcar uma entrevista, bater um papo e acabou, isso é história oral. Não, isso não é história oral. Né? Por trás da história oral tem todo um passo a passo, tem todo um método, né, para que seja feito. Né? E a gente vai passar por esses passos aí ao longo desses dias. E mais do que isso, né? Como afirma o Thompson, a história oral ela está intimamente ligada à ideia de memória e de compreensão do passado. Então, através dessas memórias, é uma possibilidade de se entender e de se compreender também esse passado, né? Que talvez ainda não estava registrado, né? Através dessas histórias. E aí, gente, qual que é a importância, né, da metodologia de história oral? Né? Eu trouxe alguns itens, né? A gente trouxe alguns itens para vocês, mas é claro, né, uma lista aí que a gente poderia aumentar e aumentar aqui com diversas outras possibilidades. A primeira delas seria escutar vozes que não são ouvidas. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu vou ouvir aquela pessoa, ela nem teve relevância, ela nem, por exemplo, não saiu às vezes em nenhuma grande mídia, né? Por que eu vou ouvir essa pessoa? Porque talvez essa pessoa ela vai te trazer um ponto de vista que a história ainda não conhece, né? Então ela vai trazer aí uma complementação para dentro dessa história, né? Então às vezes no lugar que a gente acha que a gente não vai encontrar, né? Às vezes alguma informação, a gente pode encontrar informações e arquivos riquíssimos. A valorização das histórias das pessoas, né, que traduz uma forma de entender o que é, como se faz e para que serve a história, né, gente? A história ela tem toda a relação com a sociedade, né? E a sociedade ela é formada por indivíduos, é formada por pessoas, né? Então a gente ouvir essas histórias, a gente também consegue compreender todo o passado e também compreender a história o qual a gente, com o qual as pessoas passaram, mas o qual também a gente convive, né? E é claro, né, gente, a história é uma narrativa, né? Então ela vai ser construída, né? Cada pessoa vai trazer um ponto de vista, vai trazer um olhar, né? E vai ser contada e a partir disso a gente consegue fazer essa construção de toda essa história. E é claro, assim como eu disse, né, essa história ela é feita pelas pessoas, né? Então nada mais justo do que a gente ouvi-las. E toda história tem seu valor. Então, independente da pessoa, né, o qual você está conversando, você está entrevistando, aquela história ela vai ter o seu valor, né? Ela vai complementar de alguma maneira. E o que é produzido socialmente deve ser apropriado pela sociedade. Então, a partir do momento que eu estou produzindo a história oral, nada mais justo do que eu devolver, né, essa pesquisa para a sociedade, para que as pessoas consigam ter acesso àquele conteúdo, para que aquele conteúdo possa ser dialogado, né, por outras pessoas também, por outros pesquisadores, enfim, para que ele sirva também, né, e seja, né, acessível, né? Tanto para a sociedade, mas eu também acho que para a própria pessoa que a gente está ali entrevistando, né, que está dando testemunho. Como é importante também a gente devolver esse material para ela, né, para ela entender o que foi feito, né, até uma questão de respeito, uma questão de ética com aquela pessoa. E a articulação das histórias, ela contribui para uma nova memória social. Né? Então, é claro, né, que a articulação dessas histórias orais, né, elas também vão permitir uma construção de uma nova memória, né, dentro da sociedade. E assim como eu falei com vocês, né, a gente acaba dando voz, né, a pessoas que ainda não tinham tanta participação, às vezes, ativa na sociedade. E aí a gente pensa muito nos movimentos, né, que surgiram durante a contracultura. E aí, pensando nisso, né, e também de uma maneira até da gente conseguir aplicar, né, um pouco disso já de uma maneira mais prática, a Suzana vai falar um pouquinho, né, da história dela, do trabalho, né, que ela fez durante o mestrado, em que ela analisou a história do movimento punk em Juiz de Fora, na década de 80, e eu vou falar um pouquinho para vocês da minha pesquisa de doutorado, em que eu
pesquiso, né, que eu investigo um pouco a trajetória aí do grupo teatral Asdrubal trouxe o trombone, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E aí, só para a gente dar uma pincelada, né? Porque se a gente for falar de contracultura, era quase um outro curso, né? Que a gente teria que oferecer. Mas dando uma pincelada sobre esse movimento, até para entender, né, onde que as nossas pesquisas se encaixam aí nesse contexto, né? A contracultura, ela refere-se a um movimento libertário, né, de contestação que surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos. E esse movimento ele radiou aí pelo mundo inteiro, então ele não ficou só nos Estados Unidos, muito pelo contrário, né? Ele chegou aqui no Brasil também, né? Era um movimento que era liderado principalmente por jovens, que ainda não tinham um papel tão ativo na sociedade, ainda não tinham tanta voz, né? E eles estavam ali tentando ter um rompimento, né? Tanto com as questões tradicionalistas, o capitalismo, trazendo uma nova visão também estética, né? Principalmente se relacionando aí através dos movimentos culturais, né? Então foi um período de muita efervescência, por mais que politicamente era muito complicado, né? Por conta de censura, ditadura militar, né? Eles conseguiram aí trazer uma efervescência cultural muito grande, né? Então a contracultura ela representou um movimento de rebeldia e insatisfação que rompeu com diversos padrões, ao contestar de forma radical comportamentos da cultura dominante. E no Brasil, os movimentos de contracultura, que sofreram influência estadunidense, é claro, né, teve uma influência dos Estados Unidos, tiveram início também na década de 60, com uma juventude que começa a se engajar politicamente, né? Então a gente vai perceber esse movimento em diversas vertentes, como na música, no teatro, nas artes plásticas, né? A gente tem a presença do tropicalismo e outros movimentos que vão surgir a partir aí desse momento da contracultura. Então, a gente trouxe um pouquinho, né, das nossas pesquisas. A minha pesquisa, eu realizei ela em 2016 e 2017, ela já está finalizada, que eu busquei compreender as narrativas e as produções de sentido que envolveram a cena punk de Juiz de Fora na década de 80, por meio de duas publicações, as fanzines, né, que eles elaboravam. Um fanzine foi o Alerta Punk, o outro Aos Berros. Só que eu precisava compreender como essas fanzines eram produzidas, como os conteúdos eram escolhidos. Eu precisava compreender como era feito essas fanzines. Ao mesmo tempo, eu também precisava entender como que esse grupo se organizava. E a melhor forma de fazer isso foi através da metodologia de história oral, foi entrevistando quem realmente viveu aquele momento específico da história. Então, eu utilizei a metodologia de história oral, entrevistei 5 indivíduos, né, 5 pessoas que participaram do movimento, inclusive alguns estão nas fotos, e eu busquei, como a gente comentou, para entender o movimento como um todo, várias perspectivas. Além de quem escreveu as fanzines, eu também entrevistei pessoas dentro desses 5, né, que eram que não participavam tanto do movimento, que só acompanhavam o movimento, que escreviam as fanzines, músicos. Então, eu busquei também ver várias partes desse movimento, vários integrantes que faziam ações diferenciadas. E mais importante, dar voz a esse grupo, preservar essa memória que a gente não tinha. Não, eram poucos, a gente tinha um documentário que falava sobre o movimento, então, só que ele não se aprofundava tanto e focava mais na parte musical. Então a gente precisava buscar essas fanzines, essas publicações, colocar elas disponível, né, para todos, porque elas estavam em acervos pessoais, elas estavam escondidas nas casas das pessoas, né? Então a gente deu voz e deu visão também a essas publicações, a esses conteúdos e a essas histórias. E outro
ponto importante também é que o movimento punk, não só de fora, mas no mundo inteiro, como a Ana falou, a questão da contracultura, então eram jovens, eles eram rebeldes, marginalizados, e eles eram muito estereotipados pela mídia. Então, aí a mídia tinha uma visão completamente negativa, uma visão de jovens que só sabem fazer bagunça. Então, a gente queria dar outra visão, a visão deles, o que eles queriam, quais eram as ideologias. Através das entrevistas a gente consegue obter isso. Quais eram os objetivos deles com o movimento. E também trazer essa questão de vários pontos de vista. Um exemplo que eu sempre dou é que o jornal, né, Tribuna de Minas aqui de Juiz de Fora, teve um show, um movimento punk, e aí teve vários no esporte, que é um estádio, teve várias pessoas fizeram fogueirinhas durante o show. E aí deu uma confusão isso. O jornal atrelou as fogueirinhas ao movimento punk, o diretor do esporte foi demitido, foi uma confusão e tudo culpa do movimento punk. Só que aí quando a gente vai fazer as entrevistas, a primeira coisa que eles contam né, que não foi o movimento punk que fez isso. Tinha outras pessoas no show, só que como foi organizado pelo grupo punk, né? Então, a culpa era do movimento punk. Então, essas perspectivas, essas várias falas, não sei quem fez a fogueira até hoje, mas a gente tem essas duas visões, né? Então, e essa é a importância da voz. Eles têm que dar ali também. O grupo tem que falar, tem que ter voz, tem que colocar seus pensamentos e a sua visão dos fatos. Então, eu acredito que foi um trabalho muito importante, e atualmente também vou trabalhar no meu doutorado com a metodologia de história oral com outro objeto de estudo, mas como foi algo regional, bem específico, o movimento punk na cidade de Juiz de Fora, então, na década de 80, então a gente quer, a história oral vem aí para isso, para ser bem específica muitas vezes, para trabalhar com grupos específicos que têm temas e têm ideologias também que não é abordada pela grande mídia. E aí, pessoal, ao contrário da Suzana, né, que a pesquisa dela já, nessa pesquisa que ela falou para vocês, ela já está concluída, né? A minha pesquisa ela ainda está em andamento, né? Essa é a minha pesquisa de doutorado, né, em que eu investigo, né, o grupo teatral Asdrubal trouxe o trombone, que foi um grupo que foi criado em 1974 e eles ficaram aí, né, juntos até mais ou menos 1984 e ao longo desse tempo eles montaram 5 espetáculos e o meu objetivo nessa pesquisa é observar esse grupo, né, que era um grupo de jovens, né, durante aí a ditadura militar, apesar de pegar também um pouco da abertura, perceber de que maneira que a imprensa trabalhou, né, esse grupo. E aí, mais especificamente, eu estou trabalhando com um terceiro espetáculo que se chama Trate-me Leão. Esse espetáculo, eles traziam para o palco questionamentos desses jovens, né, desse grupo. Então, eles reuniram letras de músicas, poesias, memórias do próprio grupo, para poder montar esse espetáculo, né? Então, o Hamilton Vaz Pereira, que era o diretor do grupo, né, e também integrante, porque eles trabalharam de maneira coletiva nesse espetáculo, então não tinha tanto essa figura do diretor, a figura do ator, não, todos faziam tudo, né? Mas o Hamilton que ficou aí empenhado, né, em poder desenvolver essa narrativa, essa dramaturgia do grupo. E aí é um espetáculo, né, que vai romper com alguns padrões dentro do teatro no período. Até então, os grupos estavam trabalhando muito com uma dramaturgia já clássica, né, com autores clássicos. E eles vão trazer um outro olhar, né, o olhar deles para o palco, de uma juventude que até então ainda não tinha tanta voz na sociedade. Então, eu vou trabalhar, né, o meu objetivo, né, utilizar a metodologia oral é para ouvir, né, esses jovens de como que foi a repercussão desse espetáculo no período, como que foi trabalhar com teatro no período de ditadura militar, de censura, e também, né, conversar com esses jornalistas e esses críticos,
né, de como que foi também fazer a cobertura, né, desse grupo nesse momento, né, quais as dificuldades, e até porque, né, eu vou trabalhar principalmente com a questão da crítica de teatro, que até então, hoje em dia, a gente não tem tanto esse espaço dentro dos jornais, né? Então, assim, compreender também como que era esse trabalho, né, nesse período. Então, além desses arquivos, né, que eu vou conseguir, que eu já tenho acesso, mas também ouvir, né, essas pessoas para eles trazerem também um outro olhar dessa história, né, uma outra narrativa. E aí, só para exemplificar para vocês, né, agora eu já, esse ano, né, eu conversei com um fotógrafo, que é o Bia Schmidt, só dando exemplo para vocês de uma das entrevistas que eu fiz. O Bia, o meu primeiro contato com ele foi via Instagram. A Regina Casé, que foi uma das atrizes do grupo, ela compartilhou uma fotografia, né, de um dos espetáculos e colocou o crédito, né, do Biá direitinho, marcou o Instagram, e aí automaticamente eu fui atrás dele, né, entrei em contato, ele foi super solícito. A gente marcou, então, essa conversa via Zoom, né, que eu acho que já é até uma possibilidade, né, da gente pensar, né, em meio de pandemia, isolamento, não dá para a gente encontrar as pessoas. Como que a gente pode, então, né, fazer essas entrevistas? Então, existem diversas plataformas, né, que a gente consegue ter esse acesso. Então, eu fiz via Zoom, né, essa conversa, e foi muito interessante, porque eu perguntei desde o início mesmo, né, por que o Biá começou a ser fotógrafo, da onde vem esse interesse, né, dele pela fotografia e pelo teatro, né, por que ele estava ali naquele dia. E ele me contou, né, que ele foi assistir essa peça, o Trate-me Leão, 3 vezes. A primeira vez ele foi como público, assistir normal, só que ele ficou tão encantado, aquele espetáculo fez tanto sentido para ele, né, que ele também foi né, era jovem naquele período também, né, então ele estava também passando pelos aqueles mesmos problemas, aquelas mesmas angústias daqueles jovens, e fez tanto sentido que ele resolveu voltar depois para poder registrar essa peça, esse espetáculo. Então ele essas fotos não foram encomendadas, né, não foi por nenhum veículo, ele registrou especialmente para ele ter, né? Ele queria ter aquelas memórias ali físicas, né? Para que ele pudesse depois recorrer sempre que ele sentisse saudade ou sentisse, né, necessidade. E aí, né, um outro ponto que eu acho que essa entrevista ela acaba trazendo para mim é a possibilidade da gente conseguir materiais desses entrevistados, né? Então a gente vai ver até no nosso próximo encontro como que é importante a gente pedir dessas pessoas que a gente vai conversar, também se elas tiverem, às vezes, alguma lembrança física, né, desse momento que a gente está querendo relembrar, né, que seja um objeto, que seja fotografia, recortes de jornais. Esses materiais, né, físicos, eles podem também acabar ajudando, né, a montar aí essa narrativa, a contar essa história. Então, no caso dele, né, essas fotografias é um acervo privado, né, então as pessoas não tinham conhecimento, até escrevi um artigo agora sobre essas fotografias que foram feitas todas em preto e branco, né? Então, Biá contou todo como era aquela questão da aura, né? De se revelar a fotografia, né? Então, é muito interessante também que ele estava no outro período, né? De fotografar e de como foi assistir essa peça. Então, ele disponibilizou para mim, né, essas imagens que são ele me disponibilizou tanto do espetáculo Trate-me Leão quanto do próximo espetáculo do grupo, que foi aquela coisa toda. Então, a possibilidade de se conseguir esses arquivos. E eu trouxe para vocês uma série, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais do Asdrubal, mas já aplicando a questão da história oral, uma série que foi desenvolvida contando um pouquinho, né, sobre a trajetória desse grupo a partir dos depoimentos, tanto dos atores quanto de pessoas que participaram dessa trajetória, né? Por exemplo, o Zé Celso Martinez, que era do Teatro Oficina, que conviveu também com esses atores, jornalistas. Então, é bem interessante essa série, que é dividida em 3 episódios, e aborda, né, as diferentes fases do grupo, a formação do elenco, o contexto, né, opressivo da censura militar e as principais referências culturais, né, que eles acabaram sendo influenciados e levavam aí para as montagens. E é interessante a gente perceber, quando a gente assiste essa série, por exemplo, quem estava conduzindo essa conversa
foi o Hamilton Vaz Pereira, né, que foi o diretor do Asdrubal, né, e o Hamilton, ele tá desde a criação do grupo até quando o grupo se desfez, né, então ele participou de toda a trajetória, então ele teve contato com todas essas pessoas, então o fato dele já ter convivido, já conhecer, essas pessoas se sentem até mais à vontade, vocês vão perceber no bate-papo como que essas pessoas, né, elas estão ali se sentindo confortáveis para a conversa. O local também é muito importante, né? Aqui a gente percebe que a gente tem dois locais, né? Dois tipos de locais. Um que foi o Circo Voador, que o grupo Asdrubal trouxe trombone, eles foram percussores do Circo Voador, que começou no Arpoador, inicialmente, depois que ele foi para Lapa. Então, assim, é um local também que eles têm uma certa... já uma certa convivência, né? Então, é um local que é confortável também para eles, e alguns entrevistados falam da própria casa deles, né? Às vezes do próprio escritório, biblioteca, mas estão também num ambiente doméstico. E o objetivo, igual eu falei com vocês, é exatamente o registro dessa história, desse grupo e dessa trajetória. E aí eu trouxe um pedacinho, né? Essa série ela estava disponível no Globoplay e no canal Viva, mas eles já tiraram do ar, porém ela está disponível no YouTube. Depois eu vou passar o link para vocês, né? E eu separei um trechinho para vocês assistirem, só para vocês terem ideia de como que eles trabalharam a questão da história oral, né? Claro que aqui já é um produto pronto, né? Assim, já é um produto do que eles fizeram com a história oral, né? Mas eu acho que já dá para vocês conhecerem tanto um pouquinho deles quanto dessa metodologia na prática. Desde que surgiu, há 3 anos, o grupo Asdrubal trouxe o trombone, procura manter a irreverência criativa, lançando-se a experiências que revitalizariam o teatro não empresarial nesse período. A peça Trate-Milhão, dividida em 8 movimentos, uma verdadeira sinfonia sobre a juventude, custou ao Asdrubal bem mais do que o entusiasmo que o impulsionou em suas 2 produções anteriores. O inspetor-geral falavam muito, por que vocês se apropriam de textos dos outros quando as palavras são de vocês? Façam seus próprios textos. Foi aí que aconteceu da gente fazer o Trate-Milhão. E a gente ficou trabalhando isso e chegou um ponto que a gente não sabia mais o que a gente estava fazendo, se aquilo valia alguma coisa, se aquilo... Será que isso interessa a alguém? Aí a gente tinha 5 horas de espetáculo. Sim. E tinha a coisa de mostrar o espetáculo para censura. Bicho, 1h30, 2h30, 3h30, 4. Aí os censores, pá. Os censores estavam dormindo, cara. A gente se cutucava, os caras dormiam, 4h30 de perto. Os censores de boca aberta e tal, pá. E a gente, pá, fala mais baixo pra na corda. Eles não implicaram muito, né? Que porra é essa? Ninguém vai ver essa merda de 5 horas. Depois de 9 meses de criação de Trate-Milhão, e os criadores foram Evandro Mesquita, Fábio Junqueira, Nina de Pádua, Perfeito Fortuna, Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, Patrícia Travassos e Hamilton Vaz Pereira. Anunciamos a estreia do espetáculo no Teatro Dulcina. Eu fui lá no Orlando, tinha essa intimidade aí ele falou, pô, fazendo Dulcina, cara. Eu me lembro falando, caramba, fazer teatro na Cinelândia, e os travestis, as putas, os bêbados. Ofereceu o Teatro Dulcina, não é? Ótimo, vamos lá. Não tinha essa coisa, o público que vai, não tinha essa. Alguém vai, alguém gosta da gente. Me lembro que eu fiz um mural de cada um de nós, eu desenhei ali na entrada. Foi. E a gente pintou e arrumou o teatro para receber as pessoas. Um teatro para chamar de seu, né? Gente, passei só um pedacinho para depois vocês assistirem o restante. Mas, assim, o que eu queria, né, antes de a gente passar para o próximo slide, é só que vocês percebessem, né, que aí eles utilizaram, né, tanto os depoimentos dessa história oral,
mas também eles utilizaram também, dialogando ali os arquivos, né, que saíram do próprio grupo, então como que ajuda também na construção aí dessa história, dessa narrativa. E aí eu não podia, acho que a gente não podia falar de história oral sem falar um pouco dessa questão da ética e do comitê de ética. É claro que a gente não vai adentrar, né, de uma maneira profunda sobre isso, mas como é importante a gente pensar que toda vez que a gente está fazendo uma pesquisa com o ser humano, a gente pensar na questão ética, né? No nosso caso, né, como a gente pesquisa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, existe um comitê de ética em pesquisa humana. Então, tem um site que tem diversos arquivos lá que são bem explicados, né? Tem toda a descrição. Depois, se vocês quiserem também olhar um pouco, né? Tem diversos arquivos mesmo, tem modelo de projeto. Então, assim, pensar, né? Você vai submeter um projeto, é um artigo, uma tese, como é importante, se você vai lidar com humanos, pensar no comitê de ética e pesquisa, né? Até para também trazer tanto uma credibilidade, né, para o produto que você vai oferecer, né, depois, né, quando ele estiver pronto, mas para você se resguardar como pesquisador e também a pessoa que você está entrevistando, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, né, o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele fala que a ética se resume em responder 3 questões da vida humana: querer, poder e dever. Então, pensar sempre nessas 3 perspectivas. Eu quero fazer a pesquisa. Eu devo fazer essa pesquisa, né? Será que eu devo? Então, pensar sempre nessas 3 perspectivas. E aí o Godoy fala o seguinte: é preciso se questionar diante dessa escolha. Quero, posso e devo? Caso seja afirmativa, a resposta, aí assim você vai estar agindo de maneira ética, né? Então, sempre pensar na perspectiva do outro, né? Será que eu preciso dispor aquela outra pessoa para essa pesquisa, né? E aí, caso, né, eu realmente preciso, né, vai fazer muita diferença essa conversa, né, para o resultado final, né, do que eu tenho investigado, existe uma plataforma que é a Plataforma Brasil, né, então se você é pesquisador, né, vai estar fazendo um artigo, uma tese, enfim, você precisa fazer esse cadastro nessa plataforma, né? E aí vocês podem encontrar todos esses detalhes também no comitê de ética, né? E aí, se não for uma pesquisa, mas pensa nessa questão da autorização, né? Até para vocês terem também um comprovante, né? Nas mãos de vocês, tá? Então, eu vou deixar aqui, né? Depois a gente vai passar para vocês todos esses arquivos, né? Mas eu acho que vale sempre pensar nessa perspectiva da ética. E aí, o que o comitê, né, o CEP, ele vai ser avaliado pelo CEP quando você envia um projeto, né, para eles poderem analisar se realmente é válido ou não, né? Ele vai pensar sempre nos riscos e nos benefícios, né, de você trabalhar com essas entrevistas. Então, quais são os riscos e os benefícios que vai trazer, né? Se a metodologia ela atende aos objetivos propostos. A especificação da população a ser estudada, então, igual a Suzana, né, ela pegou 5 pessoas que participaram daquele movimento, então, especificar quem são essas pessoas que vocês vão entrevistar, né, se os critérios de inclusão e exclusão são apresentados de formas adequadas. Então, eu não vou especificar cada item aqui para vocês, porque senão seria uma outra oficina quase, um outro momento, mas isso tudo lá no site também está especificado, e dependendo da universidade que vocês estão inseridos também, com certeza vai ter esse comitê. A forma de recrutamento dos participantes, né? Então, isso vai ser via rede social, como que vocês vão conseguir chegar até essas pessoas, né? E as técnicas de coleta e análise de dados, né? Então, isso é muito importante de se pensar, né? Na questão ética, de como que vocês vão aí se resguardar e resguardar também a pessoa ou as pessoas que vocês vão entrevistar. Então, a gente trouxe também para vocês uma instituição, o Museu da Pessoa, que é um museu virtual e colaborativo de histórias de vida. O Museu da Pessoa ele surgiu em 91 aqui no Brasil, ele tem a sua sede em São Paulo, a sua sede física, e o diferencial dele é que ele é um museu que não é arqueológico, não, digamos, você não encontra peças, você não encontra nada físico.
Você vai encontrar histórias de vida, você vai encontrar depoimentos, o máximo, a partir desses depoimentos, arquivos pessoais, né, fotografias, alguns documentos da própria pessoa, do próprio grupo. Então, ele busca, através da história oral, arquivar, preservar e disseminar essa memória, muitas vezes, de pessoas, como a Ana tinha falado, que não têm voz, de pessoas que toda pessoa tem sua história, toda pessoa tem suas memórias e tem o seu valor na sociedade. Por isso, o interessante do Museu da Pessoa é trazer essas memórias à tona. Como eu disse, ela foi fundada em 2001, em 2007 virou uma instituição do museu virtual, e o legal é que você pode chegar lá na sede, não agora por causa do Covid, mas em tempos normais, você pode chegar na sede e falar, quero dar minha entrevista. E você consegue, eles fazem essa entrevista. Uma coisa que eu esqueci de comentar que antes, né, que na metodologia de história oral, você busca a história da vida da pessoa mesmo, desde a primeira lembrança da casa de infância até o momento atual. Porque essa memória é valiosa, e até mesmo dos nossos objetos de estudo. Quando, por exemplo, eu estudei o movimento punk, era interessantíssimo entender o que levou esses jovens a entrar no grupo e o que o grupo influenciou eles no presente. Por isso que a gente fala que a memória não é um pouco diferente da história por esses nuances, porque ela é fluida, ela vai ter perspectivas diferentes em cada momento. Então, é interessantíssimo fazer essas entrevistas com a história completa, a história de vida do indivíduo. Pode passar. E aí a gente trouxe aqui também um print da página, né, sobre o que o Museu da Pessoa faz. Como eu comentei, essa questão dela dar voz a indivíduos, para todo mundo que quiser falar, ou conte sua história. Ela preserva e dissemina o seu acervo, faz exposições, publicações em livros, projetos temáticos educativos, organiza essa memória e também isso tudo faz essa contribuição do desenvolvimento comunitário, para a criação dessa identidade grupal que a gente comentou mais para frente, anteriormente. Então, ela faz um papel muito importante de preservar essa memória, e a gente trouxe aqui, destacou ela também, porque muito do que a gente vai contar aqui para vocês é do Museu da Pessoa. Eu tive contato com ela na época do meu mestrado, eu fiz um curso da metodologia, eu trabalhei durante um tempo transcrevendo as entrevistas, então é interessante a forma como eles trabalham para mostrar essa memória que, se não existisse o museu, muitas vezes ela não seria visualizada, né? Porque ela busca muitas vezes os grupos, como a gente comentou, mais marginalizados, grupos que não têm tanta voz na mídia. E aí, gente, como a gente vai falar, né, um pouco mais da metodologia no próximo dia, né, no nosso próximo encontro, quem quiser também, né, já ir explorando, navegando aí no site, eu acho que vale muito a pena, porque tem um conteúdo riquíssimo, assim, né, tem um acervo, né, fotográfico também, enfim, tem muita coisa interessante que eu acho que vale dar uma passeada depois pelo site. E aí, para a gente finalizar, né, esse nosso primeiro encontro, a gente trouxe um pouquinho também dos tipos de entrevistas, né? Então, é sempre importante a gente pensar qual que é o objetivo, né, que a gente vai fazer essas entrevistas, para depois pensar no tipo, né, de como que é a melhor forma da gente poder proceder. E aí, a primeira, né, seria as entrevistas temáticas, né, que, como o próprio nome já diz, são entrevistas sobre um tema específico. É muito utilizada em projetos de pesquisas acadêmicos, então, né, você determina um tema e, a partir daí, você vai, né, entrevistando aquelas pessoas. Então, o tema é jornalismo, né, jornalismo impresso, né, então, a partir daí, você já vai, né, conversando com aquelas pessoas sobre aquele contexto específico, sobre aquele tema específico, né. Acho que a pesquisa da Suzana também, né, que era bem fechadinha, o movimento punk da década de 80, né, então já tinha um tema bem delimitado, né? Então, pensar nisso, né? Quando a entrevista ela é temática.
Já as entrevistas de história de vida, né, são entrevistas cujo roteiro ele já aborda essencialmente a vida de uma determinada pessoa, né? Então vai lá desde o início, desde a infância, né, entendendo todo o processo, né, até a fase de adolescência, enfim, todas as fases da vida daquela pessoa, né? Então o seu objetivo é entender a história dela, né? O que aconteceu aí durante a sua vida. O terceiro tipo seria a roda de história, em que as memórias de cada integrante do grupo podem ajudar os outros a lembrar das próprias histórias, né? Então, essa roda de história reúne um grupo de pessoas, né? Que provavelmente conviveram ali naquele mesmo contexto. Por exemplo, eu poderia fazer isso com um grupo de teatro que eu pesquiso. E aí, naquela roda, acaba que né, às vezes conta uma memória, lembra de algum fato, e aí aquilo vai acabando servindo como um gatilho, né, para outras lembranças irem surgindo ali naquele meio. E o último tipo, né, seria aí o círculo da história, que as pessoas organizadas em círculos, os participantes eles selecionam momentos ou passagens de sua vida que queiram compartilhar com o grupo. Né? Então, aí, ali naquela conversa, né, as pessoas elas acabam compartilhando, né, dentro daquela roda mesmo, né? Então, em formato de círculo mesmo, que as pessoas vão ali, enfim, trocando, né, aquelas memórias e as próprias lembranças. Então, né, gente, esse tipo de entrevista vai depender muito do objetivo, né, de quem que você vai conversar, né, e aí você vai pensar, né, qual que vai ser a melhor estrutura para que ela seja feita da maneira mais eficiente possível. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente, né, esse tempo que vocês ficaram aqui com a gente. A gente, né, deixou aqui para vocês os nossos e-mails, né, para compartilhamento, né, se vocês tiverem alguma dúvida, compartilhar também algumas questões até das nossas pesquisas, também vai ser um grande prazer poder conversar um pouco mais com vocês após também aqui né, a nossa conversa aqui do mini curso. E a gente agradece a participação, agradece também o espaço da gente passar esse mini curso. A gente acha que é um tema muito interessante e que a gente vai continuar amanhã falando um pouco mais sobre a questão, o passo a passo mesmo da metodologia e a parte prática. Então, muito obrigada e até amanhã. Olá, pessoal! É com muito prazer que a gente inicia, então, o segundo dia, né, do nosso mini curso, Narrativas de Memória, o uso da história oral como metodologia. E nesse segundo dia, né, o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre o projeto de história oral e as etapas da metodologia, né? Então, a gente entender o passo a passo, a sistematização de como que a gente pode aplicar, né, a história oral e as entrevistas, elas saírem aí da melhor maneira possível, né? A gente ter um resultado bem positivo. E aí, para iniciar, né, falando um pouquinho sobre a estrutura do projeto, né, a Suzana vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Olá, sejam todos bem-vindos para o segundo dia. Então, como a Ana comentou, a gente vai começar a pensar sobre o nosso projeto, comentar sobre quais são as etapas do projeto. E a primeira coisa que a gente deve pensar é o que a gente quer registrar. Eu trouxe aqui algumas diretrizes de um projeto, né, de uma pesquisa, a partir dos princípios do Museu da Pessoa. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é quais os sentidos da memória. Por que a gente quer registrar aquele momento? A gente quer que ele seja algo para a gente entender a nossa sociedade atual, é algo importante, ninguém nunca registrou isso. E aí, o nosso segundo objetivo, para que queremos construir essas memórias? Seja para um projeto de dissertação, seja para um projeto de museu. E, além disso, a gente tem que pensar se a gente quer construir isso para a gente entender o nosso presente e perpetuar essa história, para que ela não seja esquecida. O 3, fontes de história. Onde está essa memória? Ela está, né, nas falas de alguns indivíduos, nas memórias de alguns indivíduos, ela está em algumas fotografias, em arquivos, porque tudo isso também compõe o projeto da metodologia de história oral. A gente tem que pensar que não é só o depoimento, muitas vezes esses outros documentos, eles agregam valor ao conhecimento que a gente vai ter sobre o passado. E o público, para quem que a gente quer contar essa história?
Muitas vezes a gente quer contar a história para o próprio grupo, porque aquele grupo necessita de uma identidade, de um sentimento de pertencimento, como a gente até comentou na aula passada. É interessante a gente sempre pensar, a gente quer mostrar isso para a sociedade inteira, a gente quer mostrar isso para uma parcela, claro que sempre fica disponível, mas a gente deve pensar qual é o nosso público-alvo, entre aspas, para quem que a gente quer contar. E, por fim, a gente tem que pensar também se essa história, qual o produto que vai ser feito desse depoimento, dessa pesquisa. Vai ser só uma dissertação? Vai ser uma tese? Vai ser um projeto audiovisual? Um documentário? Um programa de TV? A metodologia de história é muito ampla, você consegue formar várias mídias, vários conteúdos a partir dessas histórias, e às vezes uma mesma pesquisa, uma mesma né, o mesmo projeto pode desenvolver diversos produtos. Então, é bem interessante, antes da gente começar, a gente já ter isso em mente, porque durante o decorrer a gente vai ver as etapas, a gente vai perceber que isso pode afunilar e fazer que a gente seja mais objetivo na hora do projeto. Então, aqui é a partir do manual de história oral que a gente tem, que eu até vou deixar depois lá no documento, né, para vocês terem acesso. Esse é um diagrama para a gente fazer antes do projeto, para nortear esse projeto. Então, a gente tem que pensar memória, história, autor, memória, né, o conjunto de registros que será organizado, história, qual a narrativa que será produzida, autor, pessoas ou grupos que irão transformar a memória em história. Quem vai fazer esse projeto? Quem vai atuar no projeto? Sentidos na memória. Por quê? As demandas do grupo que levam à realização do projeto, a motivação, objetivos. O que se espera do projeto? O que ele irá promover? Fontes. Quem serão os entrevistados? Os documentos, imagens, a gente vai utilizar? E público para quem? Pessoas, grupos ou instituições que queremos que conheçam a nossa história, que definem, em grande parte, o formato da pesquisa e do produto. Como eu comentei, às vezes, um documentário vai atingir um grupo específico, enquanto a gente fazer um livro pode atingir outro grupo. Então, a gente tem que pensar nisso na hora da gente desenvolver o projeto. Aí, para exemplificar, eu trouxe o quadro que eu elaborei sobre o movimento punk. Então, a gente tem que pensar, né? No caso, eu estudei a memória do movimento punk em Juiz de Fora. Memória. O que é, né? Será organizado nesse projeto os registros e memórias de integrantes do movimento punk na cidade de Juiz de Fora na década de 80. História. Será produzida as narrativas sobre esse movimento, desde a sua origem, características do grupo, locais de encontro, produções artísticas, com destaque nas fanzines, que foi meu maior objetivo, né? Até o seu declínio, enfim. Autor. Nesse momento, no projeto, só eu desempenhei todas as etapas. Então, eu fiz as entrevistas, a transcrição, a análise e armazenamento. E depois transformei no produto, que é a dissertação. Sentidos da memória. Por quê? No caso, a pesquisadora, eu achava importante rememorar esses acontecimentos para que não sejam esquecidos na memória cultural da cidade. Objetivos: irá reconstruir historicamente a memória do movimento de Juiz de Fora. Fontes: com quem? Pessoas que participaram do movimento punk de Juiz de Fora na década de 1980. Público: as pessoas da cidade que não conhecem essa parte de história e também curiosos que podem se interessar por essa temática. Então, dá para entender que esse pequeno diagrama é uma coisa muito simples, mas que com certeza vai nortear a pesquisa inteira, porque a partir dali você vai ter um resumo do que você tem que fazer. Quais são os objetivos? O que você vai perguntar no roteiro, por exemplo? A gente, na história, a gente já pode ter uma ideia dos pontos principais do seu roteiro quando for fazer entrevista. Quem vai fazer? Se você vai ser só você, então você vai ter que se desdobrar bastante para conseguir fazer tudo. Então, é uma coisa muito importante para se fazer antes de realizar as entrevistas, antes de começar o projeto. E eu só queria te complementar, Suzana, eu acho também que, assim, parece que, né, esse pré, né, não faz diferença, mas faz toda a diferença na hora do produto, né, na hora do resultado. Porque às vezes vocês vão, né, vai chegar, às vezes, na entrevista, às vezes sem essa toda essa preparação anterior, e aí, poxa, eu podia ter perguntado, às vezes, uma outra vertente que iria ajudar também na própria construção do trabalho final, né? Então, assim, esse pensar anteriormente, ele faz toda a diferença depois para o resultado da pesquisa,
tá? Então, eu acho que esses Sim. passos, eles valem ser, assim, né, minuciosamente, né, bem preenchidos e bem pensados e refletidos. Isso aí. E aí a gente trouxe aqui, a gente dividiu em 12 etapas a metodologia de história oral. É claro que a gente utilizou, no caso, vários manuais, várias outras fontes para criar essas 12 etapas, porque cada pesquisador, cada pensador, ele vai fazer algumas etapas de maneira diferente. A gente vai dar Claro que a gente não consegue abranger tudo com todas as minúcias, a gente vai tentar passar o máximo possível para vocês, mas a gente vamos entregar também o material depois também com alguns itens mais explicados, mas é sempre legal procurar outras fontes, a gente vai entregar, fornecer referências e tudo mais. Mas agora, a gente, com essas etapas, já fica bem fácil de entender como é a metodologia e como aplicá-la. Então, a primeira etapa é a definição do tipo. Se quiser passar, Ana. Então, a definição do tipo são aqueles tipos que a Ana já comentou. História de vida, roda de história. Então, a primeira coisa que você deve pensar é qual tipo de metodologia, qual tipo dessa metodologia você vai fazer. Porque nisso também já dá um norte de como vai ser o roteiro, de como vai ser todos os outros itens. A segunda etapa é a escolha dos entrevistados. Para você fazer isso, é necessário primeiro, muitas vezes, fazer uma pesquisa, né, na cidade. Você vai ter que ligar para bastante gente, procurar essas pessoas, mas sempre é interessante, se você já encontrar uma, né, que é a entrevista inicial, a gente chama de entrevista iniciais do ponto zero, os primeiros nomes. Se vocês já encontram algumas pessoas, essas pessoas sempre vão conseguir te encaminhar para outras. E vão indicando, é uma bola de neve, que é bem interessante, porque quando você também, você entra em contato com a primeira pessoa, faz a entrevista com ela fala outros nomes, ela fala, fulano teve destaque, fulano fez isso, fulano fez aquilo, você vai ficar instigado também a conversar com essa outra pessoa. E aí, entrando em contato, você fala com o entrevistado, você tem contato desse fulano? O entrevistado, tenho, pronto, ele te dá o contato, você já tem mais próximo. E aí é até mais interessante, porque você já pode chegar nesse segundo entrevistado e falar, o outro já fez a entrevista e já te indicou, você quer conversar também, a gente quer fazer. Eu acho e é sempre importante você deixar claro para que é a pesquisa, o porquê da pesquisa, explicar que a pesquisa é uma pesquisa séria, é uma pesquisa que quer ajudar a resgatar essa memória, não quer que essa memória seja esquecida. Então, ser muito claro com o seu entrevistado, explicar de uma maneira bem simples o que é o projeto, ao mesmo tempo bem consistente, informando tudo. Então, essa questão e também a questão do número de entrevistados vai variar muito de projeto para projeto. É igual ao meu projeto, eu tive foram 5, foram poucos, eu queria entrevistar mais. Só que depende de vários fatores. Muitos não estavam na cidade, alguns já faleceram. Então, a questão é sempre, quanto mais melhor, lógico, porque você vai ter várias memórias individuais para formar essa memória coletiva. Mas também, se não tiver muita gente, também não é assim, o pior erro do mundo, porque você vai ter as memórias dessas pessoas. Então, você deve aí pensar, tentar ver que, se você vê que você já conseguiu criar essa memória a partir dessas memórias individuais, eu acho que já está legal. Então, não existe um número certo, existe um número que você vai mediar e ver quais realmente são os entrevistados, o número de entrevistados que vão colaborar para a sua pesquisa. E a terceira é a formação da equipe. A gente tem, na pesquisa, primeiro os pesquisadores, que é, como eu comentei, você vai fazer uma pesquisa inicial antes para procurar esses entrevistados e também para entender o contexto daquela época, né? Igual eu fiz o movimento punk, eu estudei desde o rock, o início do rock, né? Como um movimento contracultural de juventude, aí eu fui andando todos os estilos de rock, entrei na parte dos anos 70, anos 80, e a partir daí eu tive um norte do que eu deveria pesquisar, quem eu deveria procurar, e fiz essa pesquisa mais teórica,
que depois, local, que me levou aos meus entrevistados. Tem os consultores, são essas pessoas que você vai consultar durante essa pesquisa, que você vai perguntar, pedir alguma ajuda. Muitas vezes, igual numa pesquisa que é feita um mestrado, um doutorado, é o nosso orientador que você vai consultar, que você vai pedir ajuda. Normalmente eles têm algumas referências. Técnico de som, se você for fazer algo muito elaborado, uma gravação em vídeo, profissionais envolvidos no processamento, que é a questão da transcrição, né, que vai armazenar, que vai transcrever essas entrevistas, e a edição, que é o produto, a formação do produto. Isso é numa pesquisa, se você tiver um aporte financeiro, e também dependendo das decisões que você vai ter do projeto, né? Normalmente são projetos maiores, de instituições, como o Museu da Pessoa, museus específicos, projetos de faculdade, universidades, mas na maioria das vezes, em projetos mais pessoais, projetos de pesquisa, de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente faz tudo. Você atua em todas as áreas, você faz tudo, é uma coisa bem... E é muito legal, porque você se joga naquilo, você entra naquele contexto, você fica naquelas memórias, você lê e relê, você faz a entrevista, depois você transcreve, depois você forma em produto. Então, tudo isso vai te dando uma visão que é muito boa na hora que você vai fazer, seja uma análise das entrevistas, seja, como eu fiz, eu reconstruí a história através das entrevistas, fica mais fácil para você interligar todos os fatos quando você faz tudo em todas as áreas. Claro que você fica cansado às vezes, porque transcrição é uma coisa muito... demanda muito tempo, demanda muita atenção, né? Mas é uma coisa também muito rica, porque você, ouvindo a pessoa transcrevendo, você vai se conectando com ela também. Eu acho, é uma opinião pessoal minha, né? Mas transcrever também por mais que seja chato, a maioria das vezes, é uma coisa muito importante na hora de fazer a pesquisa. Pode passar. E aí a gente chega na etapa 4. Pensar como que a gente vai fazer essa entrevista. Áudio ou vídeo? Aí entra novamente naquela coisa do aporte financeiro que você vai ter. Normalmente, igual no meu projeto, eu fiz tudo em áudio, porque eu não tinha condições de gravar, não tinha uma câmera boa, eu não tinha eu não tinha pessoas para me ajudarem também a fazerem todo esse projeto. Só que muita gente, ainda mais quando você tem como produto final um documentário, um filme, um produto realmente para TV, o vídeo ele faz toda a diferença. É preferencial, se a gente pudesse sempre fazer em vídeo, porque é interessante também a gesticulação das pessoas, é interessante você ver, você saber o que ela está falando, né? A expressão do rosto dela, o que ajuda muitas vezes na transcrição. Então, é sempre uma questão mesmo de áudio ou vídeo, não tem erro, né? Você pode escolher entre os dois, mas se for possível, sempre escolher o vídeo. E sempre também, quando você... Essa questão do armazenamento, porque imagina você faz tudo e depois dá problema na fita, dá problema no HD. Então, a gente tem sempre eu trouxe aqui o armazenamento do arquivo, de uma autora também, que ela tem um manual, que ela sempre fala, você grava a entrevista no suporte A, imagina, né, você grava, põe num pendrive, duplica essa entrevista no suporte B, pode ser na nuvem, por exemplo. E você deixa o arquivamento da entrevista no suporte A, no seu pendrive, e o suporte B você vai usar mesmo para o projeto, transcrição, revisão da transcrição e consulta se necessário. Dessa forma, pelo menos em 2 lugares, os seus áudios, os seus vídeos vão estar armazenados. E o mesmo também vale, gente, eu acho, para a sua transcrição, para o seu projeto, para tudo. Você sempre tem que ter tudo duplicado. Porque a gente sabe como que muitas vezes essas questões tecnológicas são voláteis. Né? A gente pode perder documento, a gente pode perder arquivo. Então, é sempre interessante a gente ter em 2 lugares no mínimo. Se possível, põe 3, põe 4, para não correr risco de perder. Então, essa questão do áudio e vídeo, realmente, e muitas vezes também a gente tem que pensar do local onde a gente vai fazer a entrevista, né? Porque
às vezes o áudio é ruim, às vezes não dá para fazer um vídeo, mas se a gente tiver um lugar específico, né, igual a Ana mostrou que ontem, que as pessoas que chamaram os entrevistados para o Circo Voador para fazer a entrevista. Olha que interessante levar o entrevistado para o lugar onde as memórias podem ser despertadas. Então, isso dá muito valor ao projeto, dá muito valor principalmente a questão estética também, né? Se for pensar no documentário e tudo mais. Então, são vários pensamentos, são várias ideias que a gente pode ter enquanto a gente faz o nosso projeto. E uma coisa interessante, gente, que a Suzana acabou de falar da questão do local, né? É que muitas vezes, quando você vai para um local, por exemplo, igual lá, né? Eles fizeram no Circo Voador, às vezes você vai precisar de uma autorização do local para poder fazer a gravação também, né? Por exemplo, se for numa praça, né, um local público, né? Talvez você não vá precisar disso. Mas, dependendo, vou fazer dentro de um museu, né? Então, assim, pensar também no local que vocês vão fazer e se vocês vão precisar também de uma autorização para poder fazer a gravação, né? Às vezes dentro de um shopping, enfim. Pensar sempre nessa autorização também do local, senão vocês podem acabar, enfim, né? Tá tudo organizadinho, chega para gravar e vai ser barrado na hora por conta disso, né? Então, pensar nisso também. Acho que é importante. E aí a gente tem que pensar também de como que a gente vai fazer esse primeiro contato com os entrevistados. A gente já sabe quem são os entrevistados, a gente já sabe se a gente vai fazer em vídeo ou áudio. Então, agora vamos buscar eles. Sempre, de preferência, tentar conversar com eles por e-mail ou por telefone, ligar para a pessoa. Por quê? É um contato mais pessoal, é um contato que você liga para ele, e aí, sou fulana, você se apresenta, você explica sobre o projeto, né? Igual eu falei, falar sobre a importância, destacar da importância do entrevistado para o sucesso da pesquisa, sempre com respeito e sempre sendo verdadeiro, falando para que serve a pesquisa, qual o objetivo e tudo mais. Só que a gente sabe que muitas vezes a pessoa não atende o celular, é muito difícil ter esse contato. A gente não tem o celular, muitas vezes a gente só tem o e-mail, ou a gente liga e a pessoa não atende, né? Como eu comentei. Então, em último caso, se você achar interessante, se você vê também que a pessoa tem abertura a isso, manda um WhatsApp, como a Ana fez também a questão do Instagram, que ela viu que ela não tinha o telefone dele, vou tentar pelo Instagram, e conseguiu. Então, é sempre hoje em dia, há vários caminhos que a gente pode entrar em contato, né? Então, vamos utilizar essa tecnologia a nosso favor. E também, então você liga, explica o projeto, a pessoa aceitou, ótimo. Marca a entrevista, explica como que vai ser a entrevista. Vai ser uma entrevista em tal lugar, você acha legal? Achou? Ok. Prefere que seja na sua casa? Tudo bem. Aí depende também, como eu disse, do seu objetivo. Se você precisar que seja num lugar específico, você pode tentar convencer ela. A gente está pensando em tal lugar, porque vocês, sei lá, igual o movimento punk, a Rua Santo Antônio, aqui em Juiz de Fora, eles ficavam muito lá. A gente pensou em gravar na Rua Santo Antônio, porque era um local onde vocês permaneciam durante muito tempo, não sei o quê. Na maioria das vezes, o entrevistado aceita, porque realmente esses locais vão ter uma relação de afeto ali. Então, você marca o local, marca o horário e pede sempre para eles, se eles tiverem fotografias, documentos e outras fontes materiais, que eles possam levar para o dia. Aí, o que você pode fazer? Ou você pode tirar foto daquele documento, ou você pode pedir emprestado para escanear. Se não for uma coisa muito importante, igual, sei lá, me pede certidão de casamento, normalmente ninguém vai deixar você levar certidão de casamento. Mas você pode tirar uma foto para você utilizar aquele arquivo. Então, é sempre importante solicitar essas imagens. Na minha pesquisa, isso foi de extrema importância, porque eu consegui reconstruir a história também através de imagens e dos depoimentos. Tinha desde o arquivo pessoal, tinha arquivo pessoais de fotógrafos. Então, foi bem interessante e enriqueceu muito o trabalho. Então, sempre que possível, peça para levar esses documentos, peça para levar essas fotos. Pode passar. E aí a gente chega no roteiro. Primeiro, a gente tem que pensar que, de acordo com o tema, né, aquele tipo de entrevista, a gente vai ter dois tipos de roteiro, o individual e o coletivo. O individual vai ter
perguntas específicas, e até mesmo quando você faz as entrevistas, é igual eu, por exemplo. Eu vou sempre usar a minha pesquisa como exemplo, que eu acho que é interessante para facilitar o entendimento. Eu entrevistei 5 pessoas do mesmo movimento, porém, como eu tinha comentado também, um mexia com música, um mexia com as fanzines, o outro não tinha tanto, não era tanto, não participava tanto ativamente do movimento. Então, algumas perguntas foram coletivas, outras perguntas foram bem específicas. Por exemplo, eu não perguntei para o entrevistado que tocava música sobre fanzine, a construção da fanzine. Não, eu perguntei para ele se ele lembrava das fanzines, se ele tinha lembranças dos conteúdos das fanzines, se ele gostava das fanzines. É diferente de quando eu perguntei para o outro entrevistado que fazia as fanzines. Ah, como que era fazer as fanzines? Como era produzir? Como vocês pensavam nos conteúdos? Então, ao mesmo tempo que os roteiros podem trazer perguntas coletivas, elas também trazem perguntas individuais. E antes, também, sempre é interessante você buscar um pouco da história, né, através do entrevistado, através de outras fontes, e na hora da entrevista, sempre começar pela infância, como a gente tinha comentado. Perguntar quando você nasceu, qual o dia do seu nascimento? Nome de mãe e pai. Como foi a sua infância? Então, já começa primeiro. Essas 2 perguntas são primordiais, as 2 primeiras. Data de nascimento, nome de mãe e pai. Porque você estabelece o local da pessoa, você coloca ela no mundo, digamos assim. E a partir disso, você vai desenrolando a entrevista. Você começa da infância, escola, juventude, e vai perguntando. A gente vai colocar também algumas perguntas e eu também vou fornecer as minhas entrevistas para vocês verem como se desenrolou essa conversa. Muitas vezes é uma conversa. E aí eu trouxe aqui também algumas perguntas que ajudam e outras perguntas que atrapalham. As perguntas que ajudam são as perguntas descritivas. Por exemplo, descreva seu primeiro dia na faculdade. Conte para mim como foi para você trabalhar tanto tempo naquele lugar. Então, a pessoa vai contar, vai descrever, é uma coisa bem solta. E de movimento, o que você fez depois que você se formou? Nunca, por exemplo, se você sabe que aquela pessoa, depois que se formou, foi trabalhar no jornal, vira e pergunta: Ah, você foi trabalhar no jornal, né? Não. Você tem que deixar ela falar. O que ela vai responder? Fui. Acabou, morreu. Então, tenta fazer esse movimento. O que você fez depois que se formou? O que você fez durante a sua faculdade? O que você fez? Como você trabalhava no jornalismo? Então, é o de movimento. E avaliativas. Fale um pouco de como foi começar o seu primeiro trabalho. Me conte um pouco como que era esse movimento punk em Juiz de Fora. Então, é bem... Ou no caso da Ana, né? Aí como você avalia o tempo que você viveu no grupo de teatro. Então, é uma coisa bem avaliativa, pede para contar, pede para falar foi bom, você gostou. Então, são essas perguntas que são primordiais. E tem as perguntas que atrapalham. Essas indutivas, a faculdade era bonita? Era. Morre de novo. Então, você tem que perguntar, o que você achava da sua faculdade? Quais eram as expectativas? Quais eram... O que você achava quando você via ela? Ela fala, eu achava ela bonita, não sei o quê, ou não gostava dela e tudo mais. As genéricas, como foi sua infância? Foi boa. Pronto, morreu de novo. Então, você tem que induzir a pessoa a contar mais. Como você pode falar, descreva a sua infância, descreva a sua relação com os seus amigos da rua. Então, é uma coisa bem mais leve. Isso faz a pessoa ficar mais à vontade também do que você impor que ela responda algo. E puramente informativas. Nunca interrompa, que a gente tinha comentado também. Antes de continuar, qual era o nome da praça? Não, a memória dele, você está induzindo ele a lembrar nesse caso. Então, não é legal. Você tem que falar. Na verdade, essa pergunta você não tem que fazer. Talvez acabou a entrevista, você pode chegar para a pessoa e se você precisa muito desse item para o seu projeto, você virar. Você comentou o nome de uma praça que você passava a infância. Você lembra o nome? Pronto, você já tem o nome. Aí no projeto você pode até colocar lá. Então, nunca interromper a pessoa e fazer esse tipo de pergunta.
Ou você pode também, na próxima pergunta, falar, você comentou de uma praça, né? Como era estar nessa praça? Você, por acaso, lembra o nome da praça? Então, é uma coisa mais... você introduz aí também a ideia de experiência para você conseguir o nome desse local. Mas a melhor forma mesmo é perguntar ao final da entrevista. E com julgamento de valor, que essa não pode realmente... Você não deveria ter feito algo, você está colocando o entrevistado contra a parede. Não, a pessoa está ali, está querendo conversar com você, e você está querendo que ela tivesse feito algo que não condiz, e no momento ele não tem importância. Então, é muito interessante e é essencial que você não faça essa pergunta. E Queria outra adicionar, Ana? coisa, eu queria falar uma coisinha que eu acho muito importante quando a gente está entrevistando alguém, né, para história oral, enfim, aplicando essa metodologia, a gente deixar a ansiedade sempre de lado, porque às vezes a gente quer interromper a fala ali, né, da pessoa, às vezes a pessoa está naquele momento de pausa de lembrança, né? Às vezes ela está te contando alguma coisa e ela dá uma parada da fala e você ali automaticamente já quer perguntar uma outra coisa. Então, assim, espera aquela pausa, porque aquela pausa ela pode ser muito importante, porque às vezes ela está ali, né, também naquele momento de tentar lembrar, né, daquele momento. Então, assim, respeitar também o silêncio é muito importante aí na hora que a gente também está fazendo a entrevista, né? E a gente vai ver que depois a gente vai conseguir inserir, inclusive, na transcrição, né, também essas passagens, e depois a Suzana também vai falar um pouquinho sobre isso. Sim, só comentar uma questão também, que em alguns momentos há choro, há riso, e é necessário respeitar isso também. Se você vê que a pessoa ficou muito emocionada, começou a chorar muito, você pergunta para ela, você quer dar uma pausa? Porque você tem que respeitar o seu entrevistado. Você tem que respeitar aquele momento, porque muitas vezes aquelas memórias vão afetar muito ele naquele momento. Então, você pergunta, a maioria das vezes as pessoas aceitam, se dá um copo d'água para ela respirar, e depois volta à entrevista normalmente, porque é necessário ter esse respeito com o entrevistado. Exatamente, até porque, né, a gente pode estar acionando ali, né, gente, memórias que são traumáticas da pessoa, né? Às vezes para a gente pode não ser, mas para ela que conviveu com aquele momento, com aquele aspecto, pode trazer uma lembrança que não é tão positiva, né? Então, assim, é isso que a Suzana falou, o respeito com a pessoa que a gente está entrevistando também é muito importante, né? E aí, no 7º item, né, a gente traz um pouquinho sobre a criação de fichas e autorizações, né, deixando claro que essas fichas que a gente trouxe aqui para vocês, né, também são do Museu da Pessoa, né, mas é claro, vocês podem adaptar elas de acordo aí com o próprio projeto de vocês, né, mas elas são muito importantes, tanto para vocês terem, né, assim, um cuidado também com a pessoa que está sendo entrevistado, mas também com a própria pesquisa de vocês, né? Então, ter ali uma autorização de que a pessoa realmente está ciente daquela entrevista, que ela deixou você publicar, né, aquele conteúdo. Então, né, se houver algum problema posteriormente, vocês têm tudo aquilo documentado, né? Então, assim, essas fichas são primordiais, são muito importantes. E não só para isso, né, gente? A gente trouxe até alguns exemplos, né, igual eu falei para vocês, exatamente do Museu da Pessoa, né? Então, tem, por exemplo, essa ficha de imagem, né, que seria também, às vezes, alguma imagem também que eles forem, né, acabar levando para vocês, né, ficha da história. Então, vocês podem ir criando fichas até para organização. Então, assim, às vezes não vai entrevistar só uma pessoa, né? Às vezes são vários entrevistados. Então, assim, essas fichas também vão ajudar e auxiliar vocês também na hora de organizar todo esse material, né? Então, por mais que às vezes, não vou usar, às vezes, Ana, na minha dissertação essa ficha, realmente, mas depois vocês podem colocar, por exemplo, como um anexo, né? Que eu acho que também é interessante, que mostra também toda a credibilidade que a pesquisa tem, né? E todo o cuidado que vocês tiveram também para poder produzir, né, esse trabalho. Então, aqui tem 2 exemplos, né? Uma ficha de imagem, ficha da história. Também tem uma ficha de cadastro, né? E aí você coloca o nome do autor, CPF, identidade, enfim, ali ele vai assinar também, né? Para poder autorizar. Então, vocês podem depois organizar isso tudo de uma maneira sistematizada, né? Para que fique mais fácil depois também na hora que vocês forem, né, realizar a própria transcrição da pesquisa, tá?
O item 8, né, a gente vai falar um pouquinho da questão do local, né, que a gente até já falou um pouco sobre isso, mas pensar no local de comum acordo, então vocês vão combinar com as pessoas que vocês vão entrevistar esse local, né, ver qual que é o melhor local para ela, ou então se vocês têm já um local específico, né, não, eu quero fazer a entrevista em tal lugar. Então conversa com ela se aquele lugar é um local apropriado, se ela consegue se deslocar até esse local também, né? Porque a gente quer que essa pessoa se sinta confortável, a gente não quer dar trabalho para ela, né? A gente quer tentar dar o menos trabalho possível, porque a gente, de certa forma, já está dando um trabalhinho ali de estar, né, pedindo essa fala, essa memória dela. Pensar também no lugar específico, né? Então, igual eu falei com vocês, num local, né, que vocês já tenham em mente, ou então na própria casa do entrevistado, né? Às vezes já facilita também para ele, né? Um local que ele vai se sentir mais à vontade, e pensar também no local que não tenha tanto barulho, né? Isso é muito importante, porque às vezes um local que tenha muito barulho, às vezes, nossa, vai fazer muito sentido, Ana, fazer no meio do shopping para mim. Tudo bem, pode fazer muito sentido, mas assim, pensa se a qualidade da acústica vai ser bom para depois você ouvir, né? Seja no áudio só, ou então na própria filmagem, né? Às vezes você quer depois fazer um mini documentário, né? Com aquele material. Então, se tiver com barulho, vai atrapalhar, inclusive, vocês também na hora de fazer a transcrição, né? Então, pensar muito também na acústica desse local, que vai fazer também toda a diferença. E com relação à entrevista, né? Como que você vai conduzir essa entrevista, né? Então, essa pré, que é muito importante, né? Essa preparação. Então, como que você vai conduzir? Como que você vai chegar até, às vezes, o assunto principal, né? Que você quer abordar. Então, é importante você, né, pensar nesse passo a passo. Não, acho que eu vou começar perguntando da infância, perguntando como que foi participar daquele momento, né? E vai aos poucos, até para que, né, as lembranças vão chegando, né? Ela não vai, às vezes, conseguir lembrar tudo, né? Você não vai chegar já mandando a pergunta principal, né? Porque, às vezes, a pessoa precisa também de uma preparação, até para ela se sentir à vontade com você também, né? De contar aquelas memórias. Então, é muito importante também, né, pensar, então, nessa condução dessa entrevista, né? Como que vocês vão fazer e quando encerrar, que é exatamente isso que a gente também estava falando um pouquinho anteriormente, que se a pessoa está emocionada, às vezes a pessoa, né, acabou se sentindo mal por conta de alguma lembrança, né, a gente pensar nas questões éticas, né, na questão do respeito. Então, se aquela pessoa, né, já não está se sentindo tão bem mais, né, para continuar a falando, às vezes, sobre um determinado assunto, né, que você mude, às vezes, a pergunta, ou pergunte para ela, você quer dar um tempo, quer dar uma pausa, né? Então, assim, esse respeito, entender o limite da outra pessoa é muito importante também quando você vai estar aí produzindo a entrevista. É claro que essas reações vocês não vão conseguir ter anteriormente nessa preparação, né? Isso vai acontecer muito ali na hora, né? Durante a própria entrevista, mas é sempre importante a gente se colocar no lugar do outro, né? Pensar nesse limite aí de até quando também vai valer a pena vocês continuarem insistindo na própria entrevista, né? Ou dar uma pausa, deixar a pessoa às vezes quer tomar uma água, quer parar um pouco, ou às vezes também ela não quer continuar aquele assunto, né? E isso também deve ser respeitado. Ana, só fazer um comentário que também é a questão do tempo da entrevista. Eu já vi umas entrevistas que duram 40 minutos e outras que duram 3 horas. Então, vai muito do entrevistado e de como o entrevistado o que ele vai falar e o quanto ele quer falar. Então, e saber encerrar essa entrevista também, tipo, uma entrevista muito pequena, no final você sempre pergunta, você deseja falar algo mais? Alguma coisa que ficou faltando, que você acha que vale? Sempre tem essa pergunta no final também. E a questão também de 3 horas. O entrevistado já está cansado, você já está cansado também, normalmente. Às vezes é legal interromper e volta no outro dia. Você quer interromper? Você acha que está cansada? Gostaria de voltar amanhã? Quando você percebe que ainda tem mais coisa para falar, né? Porque imagina 5 horas de entrevista. Não tem como, a pessoa vai estar morta no final. Então, 3 horas ali já é um pouco bem cansativo. Normalmente não passa disso. Mas é sempre bom você ficar atento a essa relação do tempo mesmo, porque o entrevistado pode começar a ficar cansado, ele pode começar a ficar mais bravo, porque ele não quer mais falar. Então, às vezes, propor esse outro momento para continuar a entrevista seja interessante.
Exatamente, até porque às vezes a fala dele, né, nem vai ser tão boa mais, né, que às vezes ele já está ali tão cansado que ele vai querer ser o mais objetivo possível para finalizar, né, então essa questão de marcar às vezes para um dia seguinte, né, vale a pena, por mais que, ai, nossa, mas eu vou ter que voltar, mas é melhor você voltar, porque a qualidade vai sair de uma maneira muito mais efetiva, né. E aí o 10º ponto, né, é sobre as fotos, documentos e objetos, né, que é exatamente isso, de pedir, né, o entrevistado para levar o material, né. Então, às vezes ele vai falar: "Ah, mas eu vou levar um recorte de jornal", pode levar o que às vezes para ele não vai ter tanta importância, mas quando a gente vai analisar, você vai falar: "Nossa, poxa, isso aqui tem todo um valor, né, tem todo algo importante ali, né, inserido que às vezes ele não percebeu". E é isso, você pode tirar foto, né, desse material ou pedir emprestado, né, para poder fazer uma digitalização também, né. E hoje em dia, né, gente, a gente tem diversos, depois também posso até passar para vocês, mas tem diversos aplicativos do celular que vocês conseguem baixar e vocês conseguem digitalizar o documento ali no próprio celular na hora, né. Você não precisa, às vezes, levar até em casa e usar o scanner, né, para digitalizar. Lógico, às vezes é um documento maior, né, e aí você vai acabar precisando do próprio, né, do próprio scanner mesmo para poder pegar essa digitalização. Mas hoje em dia tem diversos aplicativos que vocês, no próprio celular, vocês conseguem ali digitalizar, né? Depois posso colocar também algumas dicas para vocês ali, para quem quiser depois baixar, né? E são gratuitos. E agora, né, a gente vai falar um pouquinho da transcrição, né? Essa transcrição, esses conceitos que a gente vai falar também, né? Eles são do Museu da Pessoa. E pensar em quê, né, na hora que você vai fazer essa transcrição? Na integridade, na oralidade, na grafia das palavras. Então, assim, enquanto a pessoa está falando que você está transcrevendo, pensar em cada então se ela está dando, até na pontuação, né, nos trechos inaudíveis, você marcar isso tudo na própria transcrição. Então, se o trecho você não está ouvindo, você vai marcar ali na transcrição também. Deu dúvida de compreensão, você colocar ali também, que aquele pedaço, que aquele trecho te deu alguma dúvida, se a pessoa falou uma palavra ou se ela falou outra, né? Você traçar também na própria transcrição se a pessoa se emocionou em algum momento, né? Então, assim, para que na transcrição a pessoa ela seja tão descritiva a maneira como que a pessoa estava ali naquele momento, que ela quase consegue visualizar, né? Ela quase, mesmo que não tenha, às vezes, né, não vai ter a imagem ali passando, mas ela consegue quase criar, né, um imaginário de como que foi aquela entrevista realmente, né? E manter uma padronização, né? Então, se você está ali utilizando várias entrevistas, né? Então, também tem uma padronização também na hora que você vai fazer essa transcrição, né? E essa transcrição que eu estou falando para vocês seria como se fosse uma primeira transcrição da fala, né, desse áudio. Então, colocar também os vícios de linguagem. Então, se às vezes a pessoa falou às vezes ela falou até um palavrão, às vezes ela falou uma gíria, né? Às vezes ela usa o né no final, às vezes ela fala o colocar tudo isso, né, nessa primeira transcrição, que é importante colocar cada passo a passo mesmo, para que o leitor, né, também tenha contato aí com essas pausas, com essas emoções, e para que seja o mais fiel possível, né? E aí a Suzana depois vai falar um pouquinho para vocês de uma maneira prática, né, e de mostrar de como que ela fez isso também aplicando na pesquisa dela em seguida. E, né, gente, pensar nos produtos, né? A Suzana até estava falando isso lá no iniciozinho, né? De quando você vai, antes de você realizar a história oral, você pensar também qual que é o produto que você quer, que essa metodologia, né? Que todo esse processo te traga no final, né? Você quer um livro, vai ser uma pesquisa acadêmica, vai ser um podcast, um documentário. Então, também é importante você pensar nesse produto também anteriormente, para também pensar nessa condução, né, posteriormente, né, durante todo o processo. Agora, uma coisa interessante também que eu acho, que é claro, a gente tem que pensar nesses produtos, né, anteriormente, acho importante, mas que depois também que você fez a pesquisa, aquilo pode te gerar também outras possibilidades, né? Então, poxa, eu fiz os vídeos, né, das entrevistas para, por exemplo, a minha tese, né, para a pesquisa. Nossa, mas esse material, né, visual ficou tão interessante, então eu posso criar também, às vezes, um curta, né, um mini documentário,
né? Então, depois, posteriormente, com aquele material, você pode também ter outras ideias de outros produtos, né? Ah, nossa, acho que eu vou criar um podcast a partir disso, né? Então, nada te impede também que o material, né, que você recolheu possa também se transformar em outros produtos, né? O que é importante é o seguinte, eu combinei com o meu entrevistado que a pesquisa, que as entrevistas elas iam sair só na pesquisa, na tese, né? Então, agora eu estou pensando em fazer um curta. Então, eu preciso também entrar em contato com esses entrevistados, né? E falar, olha, o material ficou tão interessante que agora eu estou pensando em fazer um curta. Então, talvez você crie, às vezes, até uma outra autorização que seria importante. E ele autorizando você utilizar também, né, esse material nesse outro produto que você teve ideia, né, depois. Né? Então, é sempre importante vocês também pensarem, né? Igual eu falei com vocês, no entrevistado também. Né? Então, já que vai fazer um outro material, vou entrar em contato com ele novamente. Né? Só reforçar a questão da autorização, sempre lembrar de entregar a autorização antes de fazer a entrevista. Antes de entrevistar, pede para assinar, pede... E também tem outra questão. Muitas vezes, você fez o produto, manda para o entrevistado ler, porque ele não é obrigado. Às vezes ele fala alguma coisa ali que pode afetar outra pessoa e ele falou e não percebeu. Isso pode depois trazer consequências para ele. Você leu, você percebeu. Então manda para ele e pergunta: ok, de eu deixar isso aqui? Você acha que vai te prejudicar? Se ele falar ok, beleza. Se ele falar não, por favor, tira. Você não é obrigado a tirar, porque ele já assinou, mas é uma questão ética, né? Que a gente até comentou na aula passada, de você tirar, de você respeitar o entrevistado em relação àquilo. Então, sempre manda o projeto para ele ler, manda igual eu quando minha dissertação, no caso, como eles já tinham dado a entrevista, eles não falaram nada, eu não cheguei a enviar para eles antes. Mas eu fiz a dissertação e enviei para todos quando a dissertação estava pronta. Depois eu publiquei o e-book, eles já tinham lido, eles querem uma divulgação maior, então estava ok. Então é sempre legal você mostrar o produto final depois também para o grupo que fez as entrevistas, né? Que concederam essas entrevistas, para eles terem certeza de que aquele projeto, de que eles fizeram parte de algo, de que aquilo surgiu, teve algum efeito. E eles gostam, né, Suzana, assim, de ter acesso a esse material, né? O Biá Schmidt mesmo, né, que é aquele fotógrafo que eu mostrei para vocês, né, que eu entrevistei via Zoom, eu também, né, tô com o artigo tá pronto, enfim, ele vai virar um e-book, vai virar parte de um e-book, né? E assim, ele tá super feliz, porque ele nunca teve nada publicado, assim, porque acabou que as fotografias dele eram um acervo muito particular, né, privado. Então, a partir do momento, né, que ele está ali, ele vai gerar agora, de certa forma, pela sociedade, né? Então, assim, para a pessoa é muito legal também ela ter esse arquivo, né? E aquilo, se coloca no lugar da pessoa, você também não gostaria, né? Depois de receber também, né, esse material, poxa, participei, eu também quero ter, né? Até para ela guardar, enfim, e fez parte da memória dela, né? Então, acho que é importante. Aqui eu trouxe um pedacinho da transcrição de uma das minhas entrevistadas, que ela está contando, né, como que foi, como que começou o movimento, que ela estava na universidade, que começou no esporte. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu quero mostrar para vocês o tamanho da transcrição dessa parte, como que eu fiz, eu deixei tudo bem... Tudo que ela falava eu escrevia, né? Tipo, aí... os 3 pontinhos, quando ela não terminava uma frase, que ela deixava uma coisa mais solta. O travessão a gente utiliza muito quando a gente não entende o que a pessoa falou, então deixa um travessão. A Ana comentou também a questão das emoções. Como que a gente coloca isso na transcrição? A gente pode colocar entre aspas, risos, entre aspas, choro, entre aspas, emoção, realmente, ficou emocionada. Então, é sempre interesse. Silêncio também a gente pode colocar, entre aspas, é um momento de silêncio. Então, a transcrição, ela é sempre muito... É sempre tentar, como a Ana falou, colocar no papel, o que é muito difícil, né? Mas a gente tenta o que aconteceu ali no momento da entrevista. Então, essa é a transcrição completa. Aí, essa é a transcrição editada. Eu trouxe para mostrar para vocês que é
mais ou menos tudo que ela falou lá, as partes importantes, e essa partezinha foi o que eu inseri na minha dissertação. Então, eu coloquei o travessão com os 3 pontinhos, né, para reforçar de que teve um corte nessa fala. Eu tirei um pouco do né, do entendeu. Ela fala às vezes entendeu. Eu tirei essa parte, né, porque só que tá um pouco, é uma transcrição editada, tá num produto. Então, a gente pode fazer isso nessa parte. Não mudei nada do que ela disse. Apenas retirei algumas palavrinhas que ela falou, que algumas, né, interjeições, questões mais do falar mesmo, que no papel não é tão aceito, para ficar um pouco mais bonitinho na dissertação. Então, eu trouxe só para vocês perceberem essa diferença e de que, às vezes, para a pessoa que está lendo, pode ser mais fácil ler dessa forma, né? Fica mais fluido, né, gente, a leitura, né, com essa edição. E assim, se no caso, né, for para uma pesquisa, né, uma tese, uma dissertação, enfim, é interessante, se tiver a possibilidade, de você colocar, às vezes, a transcrição completa nos anexos, né, porque aí, às vezes, a pessoa que está lendo, poxa, queria ver essa entrevista, né, às vezes de uma maneira mais completa. Se tiver a possibilidade, né, não for uma coisa imensa, né, às vezes você colocando no anexo pode ser uma possibilidade de complementação, né? Também eu acho que é legal. Outra solução também é você fazer uma pastinha no Drive, acho que foi o que eu fiz, colocar todas as transcrições lá e deixar na dissertação, transcrições disponíveis no link. Hoje em dia a gente consegue fazer isso, né? Tudo tão tecnológico, antigamente provavelmente não, você teria que colocar na dissertação. Mas a pessoa já tem acesso àquilo só clicando, né? Então fica fácil para ela ler as entrevistas e tudo mais, né? Então eu acho bem legal também essa fala da Ana. E aí, gente, então a gente já está indo aí para o nosso último slide, né? E eu só queria falar, antes da gente ir para o último, é que esse modelo de projeto que a gente trouxe para vocês, é claro que ele é adaptável, né? Então, assim, a gente tentou reunir aqui o passo a passo mais completo possível, né, para tentar se encaixar em qualquer tipo de pesquisa, né? Mas é claro que nem todas as pesquisas, às vezes, vão ter necessidade de passar por todos esses passos, enfim. E aí vocês vão adaptando, né, de acordo com o interesse e o objetivo de vocês, né? E é claro, não precisa usar essa, né, que a gente buscou mais lá do Museu da Pessoa, né? Igual acho que a Suzana já tinha até comentado, mas existem outras também, né? Outras sistematizações também da história oral, né? Então a gente trouxe um modo de ver, né? Uma possibilidade, né? E que a gente espera, né, que vocês consigam aí adaptar, né? E que se, né, vocês quiserem também usar o passo a passo que está aqui, eu acho que é melhor ainda, né, que vai deixar aí a pesquisa de vocês ainda mais completa, né, e vocês não vão ter nenhum tipo de surpresa também na hora que vocês vão conduzir, né, toda essa metodologia. E aí, né, aqui agora, né, para a gente finalizar aí o nosso mini curso, né, eu trouxe aqui umas considerações finais. Na verdade, é só mais uma reflexão, né, que é claro, né, gente, que esse projeto também ele é muito importante de ser feito para que a pesquisa também ela saia de uma maneira bem certa, né, bem certinha, da maneira que vocês planejaram. É claro que vai surgir imprevistos, né, mas eu acho que esse passo a passo, esse roteiro é uma maneira de vocês tentarem sair com a pesquisa, né, mais completa possível. E também, né, eu acho que talvez, né, o maior ganho de um projeto de memória seja reapropriar-se da prática de contar, ouvir, registrar e organizar nossas histórias, num movimento permanente de conhecer a si mesmo, seu grupo, os outros, e melhor participar da construção da história. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente, né, durante esses 2 dias. Eu espero que tenha sido muito proveitoso, né? A gente vai compartilhar depois com vocês esse material, o material impresso também, com as referências. E também, né, tem o nosso e-mail, que eu vou deixar aqui para vocês.
que vocês podem entrar em contato, que vai ser um prazer trocar, né, ideias, perguntas. A gente está aqui à disposição para falar não só sobre a oficina, mas também sobre as nossas pesquisas, né, que a gente acabou falando um pouquinho sobre isso. E o meu muito obrigada mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço também a todos que participaram. A gente também, a questão da história oral e da metodologia, a gente está sempre em construção, a gente está sempre aprendendo coisas novas, a cada entrevista, a cada projeto. Então, como a Ana falou, isso aqui, essas etapas é só para nortear, para ajudar, para vocês conseguirem aplicar da melhor forma a metodologia, que pode ser aplicada nos mais variados projetos. Ela é ampla, ela é dinâmica, então fiquem à vontade para também conhecerem outras fontes, né? Como a Ana já falou também, não vou ficar repetindo, a gente vai disponibilizar. Então, agradecemos muito a participação. Qualquer coisa, qualquer dúvida, algo que não concorde, às vezes, que a gente falou aqui também, a gente está aberta a conversar, a dialogar. Acho que o importante é isso, né? Então, muito obrigada e fiquem bem.